Olá, tudo bem? Tá tudo bem com você, com todo mundo? Prazer, tava com saudade, né, Samuel? Já. Saudade. Rapaz, de todo Demorou mundo, muito esse demorou segundo muito. episódio. Rapaz, mas a gente sempre faz assim algo de expectativa, porque sempre a gente reserva algo bom, né? E esse nosso segundo episódio, a gente vai trazer um papo gostoso, como sempre, como a gente tem planejado por aqui. Mas antes de tudo, a gente quer agradecer o pessoal do primeiro episódio, o Claro. pessoal que participou, não é, Samuel? Muito bem recebido, muita gente participando, muita gente elogiando. Foi muito bom. Um agradecimento aqui ao Padre Amadeu e ao Dr. Luiz Ayrton. Exatamente. Então você continua com a gente, né? Volta a assistir, quer assistir novamente. Não esquece lá de deixar o teu joinha, né? De você compartilhar, de você curtir, de você comentar, porque é baseado na sua opinião, baseado no seu ponto de vista que a gente vai evoluir, né? Isso, Exatamente. dos nossos convidados e para temas futuros, né? Isso, Samuel? Exatamente. Perfeito, João. Perfeito. Então vamos começar? Vamos começar. Hoje Hoje nós temos dois convidados Especiais também. muito especiais. Não deixa nada a desejar os primeiros Claro que também, não, né? uma história assim emocionante. Exatamente. E aqui vamos recebê-lo com todos os aplausos, né? Com toda a honra da casa aqui do nosso corpo e alma, o doutor Breno Andrade, né? Que está aqui com a gente. E quem é outro convidado, A Samuel? doutora Najara Freitas. São os dois convidados de hoje, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, Muito gente. obrigado por aceitar esse convite. É um bate-papo, é uma conversa de algo que vocês dominam muito bem, né? E uma história hoje de superação que é a do Dr. Breno, A né? história do Breno, e a Najara também acompanha isso no dia a dia. A gente vai já apresentar aqui, ali no currículo, a recuperação de vários pacientes que chegam lá, como eu cheguei um dia, João Neto, lá na clínica dela há muito tempo. Depois a gente fala isso, né, Najara? Tá certo. E a gente chega assim meio cabisbaixo, Tá tal, certo. e sai bem. Tá, o Dr. Breno que está aqui, o Dr. Breno tem 33 anos de idade, graduado em medicina, pós-graduação em atenção básica, residência médica em clínica médica, em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, nutrologia, pós-graduado em medicina esportiva. É um cara que pensa em esporte desde quando estudava medicina ainda. Desde o início. Desde o início, se formou, graduou, pós-graduou, residenciou e fazendo atleta de esporte. corpo e alma. Exatamente. E ele está aqui com a gente. A nossa convidada, quem é? A doutora Najara Freitas, fisioterapeuta. Eu sou suspeito para falar, viu? É o Pelé da fisioterapia. Pelé da fisioterapia? Isso mesmo. Você comentou isso mesmo, né? É isso mesmo. Quando eu te apresentei, eu apresentei assim. Ah, tá. Então ela fez a Faculdade Integral Diferencial, é diplomada em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Ela tem uma formação de quiropraxia clínica, tem uma certificado de dissecação humana pela UC Davis. Coincidentemente, eu estudei lá. É lá em San Diego, na Califórnia. É muito bom, parabéns, Najara. E várias outras coisas aqui, se a gente for ficar lendo aqui, você já sabe que vai o dia todo, né? Isso aí é Então essa é a doutora Najara. um currículo extenso, né? Invejável, exatamente. Mas é isso. Então, após as apresentações, vamos dar as boas-vindas. Tô, Breno, me perdoe, mas as damas em primeiro lugar. Ah, Tá claro. bom? As damas em primeiro lugar. Najara, seja bem-vinda ao De Corpo e Alma. Obrigado por ter aceitado. E é muito bom estar com vocês nessa conversa de hoje. Obrigada pelo convite. Espero suprir essas expectativas, né? Muita história para conversar. Sim, com certeza vai suprir. E você, doutor Breno? Em primeiro lugar, prazer grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente espera estar fazendo um podcast aí, uma conversa super agradável, tá podendo esclarecer algumas dúvidas que a gente tem e poder somar com o objetivo desse podcast, que é informar cada vez dúvidas, mais às as vezes, pessoas. que as pessoas que estão em casa vão realmente tirar, porque muita gente certeza. passa por situações. Eu estava falando aqui, já começando o papo, eu uma vez viajei para os Estados Unidos e tive um problema muito sério na coluna, e assim, parece que o mundo ia acabar. Uhum. Aí apareceu a doutora Najara e tudo foi voltando ao normal, entendeu? Então isso é muito legal. Claro que eu não vou nem comparar aqui a história do Breno com a minha, mas você imagina, se a minha eu já sofri tanto, vamos ouvir a história. Exatamente. Pra gente ver o tamanho da superação do Isso, Dr. exatamente. Na verdade, o Dr. Breno, meus amigos e amigas, viveu um momento de queda, de luta e superação. Isso. E hoje ele está aqui com a gente para conversar sobre isso. Né? Eu não sei, a grande maioria sabe o que aconteceu com ele, mas eu vou
pedir para ele contar essa história, como foi que tudo aconteceu, para a gente fazer essa introdução e entendermos essa evolução, essa luta dele, e hoje que ele está aqui contando a história. Graças a Deus temos a oportunidade, nós que vivemos, não o conhecíamos, mas como todo bom piauiense, bairrista, que ama o seu povo, nós sofremos também, viu, Breno? Nós, assim, enquanto pais de família, enquanto filhos, enquanto marido, enquanto esposo, a gente se viu na figura do Breno, homem, ser humano, cristão, e a gente, em nossas orações também, pode ter certeza de muita gente. Você na igreja, pelo menos que a gente frequenta, vamos dizer assim, as orações estavam presentes, né? Então, sim, eu gostaria que você contasse em rápidas pinceladas o que era que você estava fazendo, como foi que aconteceu, quem é o Breno Atleta, por que você estava nessa atividade, e aí a gente vai discorrendo sobre tudo isso. Fica à vontade. Pronto. Eu ainda hoje fico surpreso, né, em relação a entender o quanto que as pessoas se sensibilizaram com o meu caso e tudo, e quanto isso foi publicizado. Depois que eu acordei e fui entender, e de recapitular isso e ver quantas pessoas rezaram por mim e torceram pela minha recuperação, isso ainda me deixa muito, muito surpreso, e ao mesmo tempo muito feliz, porque a gente sabe o poder da oração e o poder dessas energias positivas que essas pessoas, né, no caso aqui vocês também, passaram para mim no decorrer dessa recuperação. Então, quem é o Breno? O Breno é médico, mas acima de tudo, além da medicina, eu exerço e tenho o esporte como uma ferramenta de transformação da minha saúde. Então, eu sempre, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei a querer mudar o meu estilo de vida, porque eu vinha do sedentarismo, vinha da obesidade, e queria no esporte mudar muito isso. Então eu comecei inicialmente a praticar um esporte. Inicialmente foi o CrossFit que eu tomei gosto, fui mudando muito o meu estilo de vida, e mais recentemente, há um ano atrás, eu iniciei no triatlo, como também uma ferramenta aí de transformação, um esporte novo. Peguei gosto, comecei numa assessoria de triatlo e estava fazendo essa preparação. Eu vinha nos esportes de triatlon, a bandeira mais conhecida é a bandeira Ironman. Então eu vinha praticando e treinando para objetivando fazer provas na bandeira Ironman. Então, inicialmente em Brasília, a gente teve um Ironman meia distância, que a gente chama de 70,3 milhas, que foi ali em meados de abril, se não me falha a memória, desse ano. Depois eu tinha minha prova-alvo, que era setembro, né, que passou agora, que era a minha prova de São Paulo, 70,3 milhas de São Paulo. Então eu comecei no triatlo e objetivando essa prova em si. E naquele fatídico 19 de julho, eu estava treinando para essa competição, que eu estava pleiteando alcançar esse objetivo. E aí, nesse treinamento em si, era um treino de ciclismo, um treino de bike, né? O triatlo ele envolve natação, a corrida e o ciclismo. Era um treino de ciclismo num dia que habitualmente eu não faço treino, né? A planilha de triatlo você treina 6 vezes por semana e folga um dia. Então sábado normalmente era um dia off. Raramente a gente tinha treino no sábado. Mas nesse momento eu tinha um treino no sábado, porque já estava a planilha já afunilando, entrando num período de mais volume. Tinha esse treino do sábado. Na noite anterior a gente tinha recebido uns casais de amigos em casa. A minha mulher nem queria que eu fosse treinar, ficou brigando, zangada comigo, mas beleza, nesse contexto eu fui treinar. E não adiantava ela brigar mesmo? Não adiantava ela brigar, porque eu era muito focado, assim, extremamente focado nas minhas coisas. Se eu colocasse na cabeça que era pra fazer aquilo, esquece, tinha que fazer. E aí, nesse meio tempo, fui sair para treinar de casa. Já era, normalmente os treinos de ciclismo a gente faz muito cedo, antes de 5 da manhã a gente já tava largando. Mas esse treino em si, eu cheguei um pouquinho mais atrasado, saí de casa, era 6h10, postei uma foto no elevador, que ficou muito conhecida, porque muita gente repostou, mas eu não lembro de absolutamente nada dessa foto que eu postei. Aí postei a foto, fui fazer o treino. Não lembro de detalhes, assim, vou lembrar agora depois que eu recapitulei, mas fui fazer esse treino, era 50 km de ciclismo e depois a gente tinha um pouquinho de corrida. Era um treino de transição, como a gente fala. E aí, nesse meio tempo, já no final do treino, no meio pro fim, eu tive um acidente gravíssimo, colidi na traseira de um caminhão a mais ou menos 42 km por hora. E tive um traumatismo crânioencefálico gravíssimo. Bati com a cabeça na traseira do caminhão. Nessa hora aí eu apaguei 100%. E fiquei ali jogado no chão.
e dependendo do socorro de pessoas que passavam. Tava sozinho, não tinha ninguém comigo. Sozinho? Tava sozinho. Qual local, mano. Breno? Foi na Ulisses Marques ali. Ulisses Marques. Que hoje chama, acho Sim. que é Arimateia, alguma coisa, o nome da avenida. Mas é na... Arimateia. É, professor Arimateia. Mas é na Avenida Antiga Ulisses Marques, Sim. bem pertinho do cruzamento com a Kennedy. Sim. Então, nesse momento eu tive a colisão. Como nesse treino eu tava sozinho, normalmente a gente já faz o treino com alguns colegas, mas esses colegas já estavam terminando o treino. Como eu cheguei atrasado e eu tinha que fazer o treino, eu fui Aí não lá tinha fazer ninguém pra sozinho. passar, né? Não era a primeira vez que eu treinava sozinho. Já treinei sozinho outras vezes, inclusive nesse mesmo circuito. E aí aquela autoconfiança, as coisas só acontecem quando você Sim. tem essa autoconfiança muito grande, né? De achar que nada vai acontecer Nada vai contigo. acontecer. Exatamente. E aí, nesse tempo, eu fui surpreendido, um acidente gravíssimo, um traumatismo crânioencefálico grave, eu tive hemorragia intracraniana, tive inúmeras fraturas, né? Foi um trauma muito grave mesmo. Então, de face, eu fraturei órbita, maxila e fraturei a mandíbula, que foi a única cirurgia em si que eu fiz. Fraturei de arcos costais todos da direita e fraturei 5 da esquerda e fraturei de vértebra de processo transverso das vértebras da C7 até a T9. Um perigo. Agora uma curiosidade, Breno. O caminhão tava parado, tava andando. Como é que aconteceu O que assim? me falaram Você não depois viu o caminhão? que o Ele caminhão não estava lembra, desacelerando. Eu não lembro nada. O que eu consegui recapitular com pessoas falando foi que o caminhão estava bem devagar, estava desacelerando porque era um caminhão de entregas e ele estava procurando o endereço para fazer essa entrega. Entendi. Então o que eu sei é isso, eu estava mais rápido do que o caminhão e aí colisão. Como eu vinha sozinho, provavelmente na hora eu estava distraído, não era celular nem nada, porque quando eu vava pro treino de ciclismo, o celular eu deixava sempre no carro, então eu estava distraído com alguma coisa ou concentrado no treino e acabei não visualizando ali o caminhão, e aí quando eu visualizei já estava em cima e acabei colidindo. Ali colidi com a cabeça dessa lateral direita do caminhão e da parte de membros inferiores eu tive uma subluxação da patela e meu quadril ficou um pouquinho rodado. Eu até achava que eu tinha tido alguma fratura, alguma coisa mais grave no membro inferior, mas foi por causa do movimento e do mecanismo de trauma em si. Mas aí tive isso, fiquei aguardando o socorro do SAMU, demorou uns 40, 50 minutos, porque primeiro eles mandaram a básica, a motolância, e depois viram que era algo mais grave e chamaram o suporte avançado. E daí, então, fui encaminhado para o Hospital da Capital, onde foi feito todo o protocolo e os cuidados. E aí já tinham vários amigos me esperando, colegas médicos e uma equipe toda aguardando para dar o suporte. Tudo foi andando, né? E aí tudo foi andando, mas com aquela apreensão. Será o que vai acontecer? Porque num trauma como esse, as dúvidas que pairam são gigantes, né? E Breno, nesse mesmo dia eu estava falando com a Najara, aí agora eu vou perguntar aqui para a Najara, que a Najara também é atleta, tá? E a Najara estava correndo lá na Marechal, né, Najara? Isso. E você viu o Ele doutor passou Breno de passar. Mas bicicleta me mais conta cedo. o que ia acontecer nesse dia na tua clínica. Então, o Breno, ele sempre... Porque, normalmente, atleta tem que fazer fisioterapia, né? Tem algumas lesõezinhas, Tem né? alguma coisa pra gente É a ajustar. vida normal. Isso. Então, ele faz tratamento na clínica, né? A Elieta, que é minha sócia, atende ele. Eu atendi ele algumas vezes. E nesse dia, era um sábado, eu não atendo dia de sábado, mas nesse dia eu abri a agenda e ele era meu paciente. Das Tudo 8 da certo, manhã. né? Tava Tudo tudo certo pra ele chegar lá. E eu fui correr cedo, porque eu corro também. E lá eu vi ele passando. Tinha visto. E fui trabalhar. E cheguei na clínica e nada do Breno chegar. Nada. E nada do Breno chegar. Eu, Ficou foi com raiva poxa dele. vida, Breno, tu faz eu chegar aqui. E nem apareceu. E aí, assim, alguns minutos depois, chegou foto dele do acidente, né? Falando que alguém conhece esse rapaz. A mensagem era essa, né? Que mandaram num grupo. Que choque pra você, hein? Então, assim, pra quando a muita gente né? recebeu, acho que foi assim, que você vê que era uma mensagem de encaminhado, Uhum. Você até encaminhada acha que é várias brincadeira, vezes. né? E a foto é uma foto bem, né, bem, impactante. Então assim, muito na hora impactante você mesmo. fica, poxa vida, era pra ele estar aqui. É isso aí. Breno, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos agora voltar ao hospital. Depois que você acordou, quem sabe como é o hospital, que você realmente estava lá já no leito, UTI, já sabia o que estava acontecendo. Sei que você ficou entubado um tempo, estou falando quando você já estava consciente. Em algum momento, você achou que não poderia ter a vida mais normal? Lá ainda no hospital. Lá no hospital. A primeira coisa que eu fiquei pensando era se realmente aquilo era real.
a primeira dúvida que parou em mim era se eu não estava viajando, Era um ou se eu sonho. não estava criando tudo aquilo. Por quê? Porque eu sempre fui muito cuidadoso em relação a isso e no esporte, no triatlo em si, os treinos, né? Sempre fui muito cuidado. Já presenciei algumas quedas de colegas no ciclismo, Aham. então eu era muito cabreiro com isso. Tipo, tinha muito cuidado redobrado, ficava sempre muito atento, sempre muito ativo quando estava no treino. Então eu achava isso pouco provável de acontecer comigo. Quando eu passei a acordar no hospital, a ter um pouco de consciência, eu ficava pensando, rapaz, será que eu não tô viajando? Isso aqui não tá acontecendo. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer minhas coisas e tal. Meu pensamento era esse. Então, para cair a ficha que realmente aquilo Demorou era um real, pouquinho. demorou muito tempo. Assim, de quando eu lembro de retomar a consciência para ter caído a ficha, isso aí foi coisa de semana. Entendeu? Qual foi o ponto da virada, assim? Qual foi o momento? Você lembra, assim, um momento que disse, não, dá pra virar a chave, dá pra eu vencer, eu vou sair dessa. Quando realmente você caiu em si, Quando eu caí em si. entendeu que foi um Quando eu acidente, caí entendeu em si que... e comecei a entender que era uma recuperação mais forte, que eu teria condição de sair, foi quando eu dei os primeiros passos na reabilitação, na fisioterapia de reabilitação lá no hospital. Por quê? Porque até então eu estava acamado, né? Tava em coma induzido por medicação, aí estava acamado e a fisioterapia ali só no leito. A partir do momento que eu dei os primeiros passos, eu comecei a entender, e aí começou a cair a ficha, realmente isso é real, isso aconteceu comigo, e o que eu tenho para fazer é isso, é focar nesses pontos, focar na minha fisioterapia, na minha recuperação, porque vai dar tudo certo. Então, nesse ponto, eu ainda tenho uns vídeos desse dia, de quando eu dei os primeiros passos e comecei essa reabilitação com o pessoal da fisioterapia ainda da Quantos equipe dias do mais ou menos hospital. depois, velho? Aí 10 já dias? tava com de internado, eu já Sim, tava que você com uns, começou a... eu já tava com uns 21 dias internado já. 21 dias. Certamente, uns 21 dias. Najari, qual foram os principais desafios que você encontrou com esse paciente, na questão mental, na questão física? Então- Como foi que você abraçou essa causa? Como foi que... existe essa amizade, esse trabalho em companheirismo já de vocês antes dessa relação profissional, né? Mas aí, como foi que você recebeu tudo isso, Uma vendo recuperação, né? essa recuperação, essa reabilitação, sendo uma pessoa bem próxima? Então, para você ver o poder do exercício, né? Então, assim, o Breno, ele é fora da curva. Porque se você olhar, né, uma trajetória de alguém que sofreu o tipo de trauma que o Breno sofreu, era uma pessoa que ia demorar muito a caminhar. E ele, com poucos dias, já estava lá caminhando, Você né? quer dizer Então, que o fato dele ser atleta, um não praticante, tenho dúvida, né? Ele tinha facilitou a uma recuperação? musculatura Atleta muito boa. e a mentalidade, né, Najari, de vencer, Uhum. de superar. Que é Essa típico dos atletas, obviamente. essa capacidade, né, de você dizer assim, não, eu não quero ficar deitado, né, eu quero me levantar. Então, isso é bem de quem é esportista mesmo, né? Ele vinha treinando com triatlo, então, assim, ele tinha energia suficiente para sair daquilo ali. Então, quando o Breno começou a fazer a parte da reabilitação, né, ele começou a fazer ainda fora, em outros locais, só que lá na clínica ele estava com muita dor, né? Então, assim, ele já estava trabalhando essa parte de movimento já com a educação física, né? Então, ele, para entender o tamanho da reabilitação dele, como foi muito rápida, ele já saiu do hospital e Você já tá foi... falando que antes do acidente ele já estava com dor, isso você tá falando? Não, eu tô falando... Depois. Isso, ele tava com dor das fraturas, Ah, inúmeras entendi. fraturas, né? Na Então reabilitação. imagina todos os arcos costais de um lado, mais alguns do outro. Então a dor era muito grande. Então ele tava sentindo muita dor mesmo fazendo exercício. Entendi. Então ele tava se pondo em pé, já tava caminhando, já tava saindo de casa, mas com dor. E aí o momento que ele vai pra clínica é esse momento, né? Pra aliviar a dor, porque a gente trabalha muito com paciente com dor. Breno, e você é um homem de fé? Muito. E De que ponto a realmente- espiritualidade te ajudou nessa recuperação? Em que momento você pediu essa ajuda divina também? Eu acho que desde os primeiros momentos que eu tomei consciência de que aquilo era real e que eu tava naquela situação, aí eu pedi a Deus para me dar forças, continuar e me reerguer, né? Porque é um recomeço, na verdade, isso que eu passei é um recomeço. E também passei a entender o poder da oração, né? E entender nesse entretempo o quantas pessoas pediram por mim. Aí
alguns padres me visitaram lá no hospital mesmo, e sempre que eu ia em algum local, eu lidava com pessoas que falavam: você que é o Dr. Breno e tudo, rezei muito por você. Já aconteceu inúmeras vezes, assim, em locais que eu menos O povo esperava. é muito solidário, né? Você vê em locais que eu menos esperava encontrar um depoimento como esse. Eu acho um sinal de humildade sem tamanho você rezar ou pedir por alguém que você nem conhece, não faz a menor ideia de quem seja. E isso mostra o poder realmente que tem a oração. Ouvindo depois alguns padres falando sobre isso e partilhando esse meu testemunho também de que foi essa recuperação e do que foi esse meu caso, e entender o que a fé é que move mesmo, é algo gigantesco. E se eu era um indivíduo de fé, eu passei a ter mais ainda, mais fé e mais vontade de rezar e de estar colocando isso pro público, sabe? Najari, e lá transformando. Perfeito, Breno. E lá na sua clínica, você também percebe que a fé, quando você vai começar a tratar um paciente, principalmente a fé do paciente, eu sei que você é uma pessoa de fé, mas você percebe que o tratamento é realmente muito melhor, muito mais rápido? Não tenho dúvida, né? A fé, para tudo, ela é o mais importante. Inclusive, quando se fala em fé no tratamento, né? Então, eu preciso ter confiança que aquela pessoa vai me ajudar, né? E essa confiança não vem porque ela confia em mim, ela confia em Deus, que está ali em mim e que vai me ajudar. Então, nesse episódio do Breno, eu tenho um grupo de oração na minha casa, né? Então, toda segunda-feira a gente faz um texto e a gente lê a Bíblia. E a gente tem uma amiga em comum e ela levava uma fotinha dele e ela tava lá toda segunda-feira. Fazendo a intenção. Isso, e eu falava sempre, assim, que eu já tinha visto uma reportagem antes e tem um filme que chama Fé para o Impossível. E é bem sobre isso. Foi uma pessoa que levou um trauma e o marido dela só pedia que todo mundo rezasse, que quanto mais pessoas rezassem, melhor, porque aí isso ia se tornar uma rede de fé tão grande. É o poder da oração que ele está falando, da fé. O poder da oração. E eu gosto sempre, João, de falar, eu falei a mesma frase, uma frase de Santo Agostinho, que ele fala que a cura começa na fé. Isso. Isso é uma frase espetacular. Santo Agostinho foi o maior doutor da igreja. Você conversa com seus pacientes, costuma falar sobre isso, sobre espiritualidade, sobre a força da oração, Najari? Se eu tiver abertura para falar de Deus, eu estou falando, porque eu acho que é o principal, né? Então, mas a gente sempre tem que falar assim, vamos, confia em mim e que aqui nós vamos conseguir. Mas eu lembro demais de um caso de um paciente que isso me deixou muito feliz, na realidade. Ele teve um AVC, eu não atendo paciente com sequela neurológica. Mas eu tinha atendido o filho dele e ele queria que eu atendesse ele. E ele me fez um pedido. Ele não tinha um movimento do membro. E ele queria ir para... Acho que pagar uma promessa. E ele só queria fazer o sinal da cruz. Olha só, que coisa Então bonita. aquilo me deixou tão assim, feliz com aquele pedido que a gente trabalhou. Eu disse, não, então eu vou te atender, porque daqui você vai fazer o sinal da cruz. Inclusive eu filmei, depois conseguiu. Agora, Breno, algum momento assim, você sentiu a presença de Deus? Existe um momento assim que você se sentiu tocado realmente? Eu acho que nesse período, em todos os momentos, Deus foi fundamental, assim, a presença e como que ele se fez presente em minha vida durante todo esse ponto. E analisando retrospectivamente esse acidente e vendo as possibilidades de sequelas que eu poderia ficar, é o que mais me relembra e me coloca o poder de Deus na minha vida. Porque assim, se a gente for analisar um acidente da monta do que eu sofri, a possibilidade, a probabilidade de eu ter sequelas graves eram gigantescas. Então, se você pegar os traumas que eu tive, eu podia ter tido uma lesão de plexo braquial, que a Najari sabe muito bem, porque eu lesei todo o trajeto desse plexo. Eu poderia ter tido uma lesão medular, porque eu tive lesão na coluna, e aí poderia ter ficado tetra ou paraplégico. Então, quando a gente para analisar retrospectivamente o que foi o trauma
E como eu tô aqui, eu tô há menos de 4 meses conversando com vocês. Pelo que, assim, pelo que você falou, pelo que a gente leu e pelo que você... assim, é algo fantástico. É algo fantástico. Né? Então, assim, quando a gente para analisar retrospectivamente tudo isso, não tem como não dar o papel e não entender que é o poder de Deus acima de tudo. Porque é muito acima das expectativas e das perspectivas médicas. Se eu for analisar, se alguém fosse contar o meu caso para mim mesmo previamente, eu não iria dizer que esse paciente em menos de 4 meses estaria na situação que eu tô naquela hoje. época. Hoje você já não ia falar isso. Já não ia falar. Mas é uma coisa que o poder de Deus ele está presente desde o primeiro momento. Eu acho no momento que eu iniciei a minha recuperação, a minha internação, Deus já se fez presente. E essa fé já existia? Esse seu pensamento já existia? Essa sua compreensão da espiritualidade, da presença de Deus já existia ou foi no pós-acidente? Não, já. Foi aumentando. Eu já tinha, mas foi muito mais aumentado e logo após esse episódio. Mas eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre tive a minha fé e meus momentos com Deus. Isso aí é uma coisa que eu sempre tive. Mas depois desse episódio, isso ficou ainda mais evidente. Na minha casa, alguns amigos meus, né? Para você ter uma noção, a gente tem hoje uma célula, que é um grupo de avaliação. A gente analisa e estuda a palavra de Deus e tudo, toda segunda-feira. A exemplo do que a Najara, ela tem esse grupo dela em casa, na minha casa ou na casa de alguns amigos, a gente faz também toda segunda. E alguns amigos meus que estavam distantes da fé, depois desse meu episódio, eles passaram a frequentar os grupos de oração, que aí tinha um texto e tudo que pediam por mim. E a partir daí eles entraram na célula e hoje são pessoas extremamente transformadas na fé, pessoas que creem em Deus, que se converteram. E perfeito. Isso, o start foi esse episódio que aconteceu comigo. Deus usou como instrumento, talvez. Exato. É isso que eu ia falar, ia falar sobre isso, que é bem... Eu visualizo isso sempre, porque eu conheço algumas pessoas que são essas que voltou para a espiritualidade depois. Se apegaram tanto a Deus, porque naquele momento queria muito que o Breno tivesse bom. Então vamos nos apegar aqui. Não, é a oração. Inclusive um desses amigos dele, Najara, vamos fazer um terço comigo lá no CrossFit dele, né? Mas eu não sei. Tu pode fazer? Porque então, assim... Daí, então, ele só continuou. E aí você nota que hoje ele tá lá, do lado, o tempo inteiro. Então, de um episódio que foi ruim, né? Mas que teve um bom desfecho. Você vê o tanto que são os desfechos positivos iniciados a partir desse evento, né? Quantas pessoas a gente não impulsionou? Ou quantos exemplos de fé a gente não trouxe de volta? Pessoas que estavam distantes e agora ficaram cada vez mais presentes. E o start foi esse episódio comigo, né? Eu fico muito feliz de ter transformado e ajudado a transformar a vida desses meus amigos, pessoas próximas a mim, que enalteceram mais ainda a sua fé e puderam melhorar também, isso. Breno, óbvio que isso é um exemplo excelente, a pessoa aumentar a fé, né? O que a gente deve fazer todo dia. Quando eu acordo de manhãzinha cedo, eu também peço para Deus aumentar a minha fé. Santa Teresinha, Menino Jesus, ensina isso pra gente. Mas, que conselho ou orientação, você passando por tudo isso, você também, Najara, você daria pra pessoa que tá vendo agora lá em casa, que tá passando por um problema, não precisa ser igual ao seu, que o seu foi gravíssimo. Mas como eu passei, por exemplo, eu tive um problema quase uma hérnia estrangulada, né, mas não chegou a ser, graças a Deus, e quase perdi movimento. Não conseguia nem andar. Então, o que você diria para a pessoa que está assistindo você, ouvindo o seu exemplo de superação, com profissionais que ajudam a gente a se superar, o que você diria para elas? Pronto. A primeira coisa é não perca a sua esperança. Se você é alguém que está pleiteando ou que está pedindo muito para que algo aconteça, não perca a sua esperança nunca. Nunca perca a sua fé de acreditar que existe com certeza algo maior. Existe alguém que está lá intercedendo para que as coisas aconteçam à medida do possível dentro daquela realidade. Então, nunca perca sua fé, tenha confiança na equipe, nos profissionais que estão envolvidos durante esse processo, porque eles são instrumentos, eles são pessoas enviadas ali para participar desse processo de mudança.
né? Nunca perca a fé, nunca perca a humildade, nunca perca a esperança de que aquele episódio ou aquele evento que você tanto busca, ele vai acontecer. Acima de tudo, eu creio que é um exercício de fé diária, de renovação dessa fé. Que ela nunca seja extinta, que você não consiga perder ela no decorrer. Porque a gente vai ter muita dificuldade, né? Sim, um evento, um episódio desse. Eu não tive dias, todos os dias não foram lineares. Teve dias que foram mais difíceis e dias que foram mais simples. Mas o que motivou mais ainda, eu conversando com a minha esposa, a minha mãe, que foram pessoas que estiveram muito, muito presentes nesse período, foi a fé que elas levaram de que tudo ia dar certo. Então, pelo fato delas nunca terem perdido a fé e a esperança de que aquilo iria acontecer, era o que confortava elas nos dias mais difíceis. Nas notícias, era o seu suporte. Era o suporte delas que estavam analisando isso de fora, né? Quando você analisar, o Breno, foi tudo às mil maravilhas e tudo, foi um evento linear? Não, teve dias péssimos, de notícias muito ruins, e que a fé foi o que confortou e o que abasteceu essas pessoas para enfrentar esses dias de maior dificuldade. Que bom, né? Agora, Najara, que tipo de aprendizado, de lição esse episódio do Breno trouxe para você, tanto na vida pessoal como na vida profissional? Uma das coisas assim que me chamou muita atenção, que chama sempre a atenção, é o exercício físico, né? Então, assim, é uma coisa que me chama o tempo inteiro e é uma coisa que eu passo para todo paciente meu, assim, o tratamento é o quê? O exercício. Porque se você observar, o exercício é que cura, né? Sim. Então, ele cura várias coisas, né? Então, para o Breno se recuperar, foi uma das coisas que foi essencial, foi o exercício. Para várias pessoas que têm outros problemas de saúde, o remédio, o exercício. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo, que o exercício precisa existir para todos nós. Então, é uma das chaves, a fé, né? Então, assim, realmente, o episódio do Breno me mostrou muito mais o quanto Deus está ali pra gente. E, assim, na Bíblia fala que todos nós viemos com dons, né? E nós, profissionais de saúde, temos o dom de ajudar, né? O dom da cura. E cada vez mais, assim, eu me sinto privilegiada e feliz, porque é isso que todo dia eu vejo. Porque em cada pessoa que entra, em cada paciente que entra ali na clínica, que a gente ajuda, realmente você transforma ele de alguma forma. Melhorou a dor, às vezes com uma palavra você fala alguma coisa que dali ele já incentiva a fazer alguma coisa. Ou a levantar, né? Tem paciente que chega sem caminhar, em cadeira de roda porque tá com uma lesão. E a gente consegue devolver o movimento. Então, assim, é nessas pequenas coisas, como Santa Teresinha diz, né? Nas pequenas coisas que você vai vendo o poder de Deus, o agir de Deus. E nós, como profissionais de saúde, somos o instrumento disso, né? Perfeito. Breno, quando você acordou no momento lá podemos chamar de coma? Do coma? Era um coma. Era um coma induzido. Deu para pensar alguma coisa? Você disse que no primeiro, disse assim, não, eu estou tendo um sonho, eu acho que eu tenho que correr, eu acho que tenho... E aí eu te pergunto, aproveitando, quem foi que você viu primeiro da família? Quem te apareceu primeiro? Tinha os médicos, logicamente, mas da família. Qual foi a primeira pessoa que chegou para ti? Qual foi a reação dessa pessoa? Foi minha mulher e minha esposa, minha esposa e minha mãe que estavam lá. Que, como eu falei, elas sempre estavam lá presentes. Então elas foram as primeiras pessoas... Qual foi sua reação e a reação delas? Maior contato. Essa pergunta minha esposa sempre responde. Ela disse que um dia eu sorri, eu fiz um coração para ela, uma coisa assim. Ela ficou muito, muito emocionada, porque ali foi a sensação que ela tinha de que eu estava entendendo tudo, porque até então a dúvida era, será que eu estou reconhecendo aquelas pessoas? Porque eu tive uma lesão neurológica gravíssima, e que normalmente as pessoas, quando acordam, não acordam em si, né? Podem ter sequela, fica confusão mental. Então o fato delas entenderem que eu estava as reconhecendo e que demonstrando inclusive o sentimento que eu nutria antes de tudo acontecer, aquilo ali foi uma emoção muito grande. Então foi a minha esposa e a minha mãe, as pessoas que eu vi, depois meu pai, e logo em seguida meus filhos. Quando eu acordei, que aí eu saí da UTI e fui para uma enfermaria menor, meus filhos já puderam me visitar. E esse dia foi um dia super, super incrível, porque imagina, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 4, né? E quando eu paro para pensar e tudo, o quão jovem
eu sou e eles são, e o quanto eu poderia ter deixado de... Quantos episódios eu poderia ter deixado de viver com eles. Isso pesa muito, assim, é uma coisa que mexe muito comigo quando eu vou lembrar. E aí, nesse dia, eles foram me visitar. Tava na véspera do Dia dos Pais, tava próximo do Dia dos Pais, né? Eles foram me visitar, me fazer uma visita, e foi muito marcante isso pra mim. O meu filhinho, ele chorava algumas noites, com saudade e com o pai. Imagino o que ele não entendia, né, em relação a isso, ele com 4 anos. Muito jovem. A minha filha também chorava bastante. No dia que eu tive o trauma, ela chegou a ir lá no hospital, mas não pôde entrar na UTI. Então imagino como é que não ficou a cabeça dessas crianças, o quanto de angústia não passou. E realmente esses dias foram dias que me marcaram muito. A ida dos meus filhos me visitar, né, a presença da minha esposa, da minha mãe, do meu pai lá no hospital, sempre mostrando que eles estavam ali porque eu precisava. São pessoas que abdicaram da rotina deles 100% para estar ali cuidando e atenta a tudo que eu precisasse. E a volta pra casa, como é que foi? Aquela chegada em casa lá, com todo mundo te esperando, como é que foi? Foi uma festa, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo, é um alívio muito grande. Você entender, assim, 28 dias depois, quando eu tive alta, né? 28 dias da internação, eu cheguei vítima de um acidente gravíssimo, uma lesão neurológica muito grave, e saí caminhando, consciente, orientado, e conversando com as pessoas. Então, algumas pessoas vão dizer que isso é um milagre. Para mim, isso é o poder de Deus na minha vida e na vida de todo mundo que pediu. E aí, indo para casa, era a contestação de que tudo isso tinha acontecido mesmo. Então foi um dia de muita festa, de muita comemoração, de contemplar os amigos que estavam lá tanto tempo rezando por mim, as pessoas que estavam lá rezando, naquele momento estavam ali para me receber, para me dar as boas-vindas, para dizer, que bom que você está aqui, que bom que você voltou, né? E a gente está aqui para o que você precisar, para que você se reabilite ainda mais e fique ainda melhor. Então foi um dia muito festivo, foi um dia de muita alegria para mim. Coisa boa. E eu vi recentemente, eu não sei se foi a primeira corrida que você participou, você estava na corrida da Unimed, né? Exatamente. Eu estava lá também sofrendo. Pronto. A corrida da Unimed, no ano passado eu já tinha ido para essa corrida, e ela marcou um retorno meu às corridas, né? Aos treinos de corrida. No ano passado você correu o quê? No ano passado eu fiz 5 km também. 5. Então, ela já meio que marcava esse ponto. Eu tava voltando a fazer planilha de corrida e tinha colocado a Unimed. Ela serviu até como um teste para mim na época, pro meu treinador anotar meus paces, né? Minhas medidas. E esse ano, a corrida foi mais do que especial. Marcou o meu retorno aos treinos de corrida depois de um acidente tão grave. Então foi um momento de superação, foi um momento, acima de tudo, que eu encontrei com muitos profissionais do dia a dia, que eu sempre encontrava ali, aqueles fotógrafos que ficam ali na Marechal, né? Viraram colegas, assim, eu sempre conversava com eles e tudo, acabei encontrando todo mundo, encontrei muito treinador, muita gente que rezou por mim. Você não imagina a quantidade de pessoas que chegaram assim, doutor Breno e tudo, me apoiando durante o percurso, e isso a gente fica muito feliz. E muito, muito surpreso de como as pessoas tiveram essa sensibilidade, essa humildade de pedir por alguém que elas nem conheciam muitas vezes, né? E o que significa hoje cruzar a linha de chegada para você? Acima de tudo, entender que a fé é o que move realmente isso, é a contemplação de superação, de autocontrole, né, de entender as dificuldades, de ter esse autoconhecimento de que as coisas não acabam agora, eu preciso ainda de muito tempo para me recuperar, mas ao mesmo tempo ter a gratidão a Deus em primeiro lugar e as pessoas que fazem parte da equipe que me acompanha, de quantos avanços eu não já tive. Então, para mim, cruzar a linha de chegada é uma vitória diária. Na verdade, é um cruzamento diário. Essa linha ela nunca vai existir, uma chegada definitiva. Eu vou estar sempre evoluindo, diariamente, constantemente, lutando com várias dificuldades que vão surgir no decorrer, tanto na vida pessoal, quanto nesse meu processo de recuperação. Mas eu fico feliz demais. A doutora Najara também é atleta, eu vou sempre lembrar isso aqui. Ela está sempre correndo. E eu queria começar aqui com a doutora Najara,
muito antigamente, lá no tempo das cavernas, quando eu corria. Uma vez eu fui correr lá uma prova em Belo Horizonte. E aí eu fui mal. Sabe aquele dia que você tá bem treinado? Ele sabe o que é isso. E ela também. A gente tá bem treinado, já vai dar tudo certo. Tá tudo errado. Você não sabe por quê. E aí eu fiquei super chateado. E aí ele chegou pra mim e ele falou o seguinte: Samuel, você tem que aprender uma coisa. O importante não é o pódio, é o percurso. Eu nunca esqueci disso. O que é que você tem a dizer disso, Nazaré? Eu sei que você é um atleta, você corre bastante prova, alta performance, mas o que é que você entende por essa frase? Que antigamente eu não entendia, hoje eu entendo perfeitamente o que é isso, e eu quero ver a tua opinião, e eu tenho certeza que o Breno sabe que se aplica exatamente a tudo que aconteceu com ele. Então, como fisioterapeuta, eu preciso entender do movimento, né? Então, por isso, essa questão de fazer várias modalidades, fazer exercícios, porque eu tenho que conhecer o que é que meu paciente tem, né? Então, e além disso, porque realmente eu gosto, né, do exercício. Então, eu corro, eu faço crossfit, eu já fiz beach tennis, eu já andei de bicicleta, mas hoje eu tô treinando para uma meia maratona, né? Corrida. Então, corrida, e tô na musculação. Nessa questão de exercício, né? Nem sempre a gente tá bem, mas isso é no dia a dia, todo mundo é assim. Não é só o exercício. Então, Tem muita coisa que envolve a corrida. A corrida em si, ela é muito mais mental do que física. Então, tem dias que você não tá bem, mas que você acha que tá bem. Mas não é, você tá bem fisicamente, mas a sua cabeça não tá bem. Eu sempre gostei de correr com alguém do meu lado, porque daí eu vou conversando e tal. Sendo que agora, quando eu me inscrevi agora para essa meia, eu resolvi caminhar. Não, vou só porque o ritmo melhora, eu queria melhorar um pouco o meu ritmo, né? Então, tem que ir sozinho, porque do lado nem sempre dá certo. E uma das coisas que tá me ajudando bastante é rezar. Então, eu vou correndo e eu vou... Quem tá vendo aqui no meu dedo é porque eu tô rezando. Então, é uma coisa que tá me ajudando. Então, quando alguém fala assim, mas eu tá correndo super bem, eu tô rezando. Então, assim, quando a cabeça da gente tá boa, o corpo flui. Na corrida é assim. Então, é o principal pra corrida é a cabeça. O conjunto da obra tem que estar engrenado. Óbvio que a gente tem que estar... Tem todo um treinamento. Isso, mas o condicionamento... Mas, sem dúvida, isso é muito importante. E você, Breno? Nessa frase que eu coloquei, só para instigar, que o mais importante é o percurso do que eu corro. Com certeza. Você valorizar história. E curtir o processo. Porque nesse esporte de endurance, a corrida é um deles, né? O triatlo, que é o esporte que eu pratico, é uma superação e é uma construção diária. Então, você não pode ficar, primeiro, se comparando com os outros, aquele cara que já está lá há anos e tudo, você quer chegar lá. Você tem que entender o seu processo, valorizar, curtir esse processo todo, entender que não existe uma linha de chegada final, aquilo ali você vai construindo, né? São processos de construção, e aprenda a valorizar cada pequena vitória. Acho que esse ponto aprenda a valorizar cada pequena vitória. São essas pequenas vitórias que vão construir o que você vai ser amanhã, seja o atleta, seja o profissional que você é na sua vida. São essas pequenas vitórias no dia a dia que ninguém tá vendo muitas vezes, mas que você, mais do que nunca, tem que aprender a valorizar. Qual foi, Najara, a sua participação nessa decisão do Breno de voltar a correr, nessa corrida da volta dele, da Unimed? De que forma isso teve a sua participação? Você acreditou que ele iria correr mesmo? Como é que foi isso? A gente faz a mesma assessoria de corrida, né? Então a gente se vê bastante lá e a gente sempre pergunta, e a esposa dele também, quando é que o Breno vem? E às vezes ela chega lá cedo e ele não chega. Não, o Breno tá querendo dormir um pouquinho mais. Corre. Passou a correr mais depois do acidente. Antes eu acordava, ela ficava dormindo e eu dizendo, amor, vou fazer pro treino. E ela continuava dormindo. Hoje em dia é o contrário. Ela sai pra correr e me dá tchau e volta, eu tô lá deitado e ela tem ido correr. E eu acho que ele tava com medo, né? Não sei medo, de voltar... Um receio, né? Por causa da dor, né? Também tava sentindo muita dor. Tava incomodado. Então, essa dor torácica, dor ela limita. E aí... Eu tava com a dor no membro inferior, é como se eu tivesse tido um pouquinho de encurtamento dessa musculatura, e quando eu ia correr, acabava estirando. Isso ainda persiste um pouco, mas com bem menos intensidade, mas era algo que me incomodava. Então, às vezes, quando eu comecei a querer correr, eu tava mancando.
E aí isso, imagina, eu vou correr 5 km mancando, entendeu? Eu ficava pensando nisso. E isso aí ia desencadear outras lesões, né? Então é melhor corrigir tudo para depois ele voltar a correr. Então, Breno, você hoje também, obviamente, você está fazendo um condicionamento fisioterápico e por conta dessa possível pequena lesão que você teve, ou você hoje só está correndo e não está fazendo um tratamento específico disso? Na verdade, eu sempre fiz, né? Certo. Porque a Najara comentou no começo. Quando eu não tinha nada de histórico de lesão, eu já fazia a fisioterapia preventiva. Então eu fazia já isso pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu já tinha esse hábito. Certo. Hoje eu faço mais ainda, né? Como uma ferramenta que eu preciso hoje, é uma coisa que eu preciso praticamente por minha obrigação em relação a ter isso. E também porque eu já tinha essa prática. Então, esse meu hábito de ir no fisioterapeuta é uma coisa que eu já estou nutrindo há muito, muito tempo. Muito bem. Certo. Você, em algum momento, assim, Breno, de toda essa tua luta, esse teu trabalho de recuperação, algum momento você pensou em que não ia dar certo? Desistir, dizer não? Ou você tinha certeza, a convicção, a fé que ia voltar tudo ao normal? Eu sempre tive absoluta fé e certeza que as coisas iriam dar certo. Eu nunca pensei que as coisas não iriam dar certo. Nesse período todo, eu nunca tive um dia de pouca fé ou um dia de achar que não, vou jogar tudo pro alto, vou deixar para ver o que vai acontecer. Em nenhum momento. Primeiro, porque eu sempre fui um indivíduo que tenho minha fé. Fui uma pessoa que a minha fé aumentou ainda mais depois desse episódio e sou rodeado de pessoas que têm uma fé gigantesca. Assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que é extremamente religiosa e nutre uma fé gigantesca. A minha esposa também. Então, eu estava rodeado de pessoas que tinham isso com uma certeza muito grande. Então, a energia que isso passava para mim não deixava eu pensar algo diferente disso, de que ia dar certo, de que aquilo ali era uma etapa que eu precisava estar vencendo, mas que ao mesmo tempo eu iria vencer dia a dia e evoluir sempre. A pergunta para os dois agora, quando vocês revivem tudo isso, vocês conversam, que sentimento que nutre agora? O que é que fica na memória de vocês? O que é que, dessa amizade, né, a questão profissional também, o que é que fica de bom, Najara, nesse final de tudo, nesse bom final? Em relação ao Breno em si, isso, né? Então, exatamente. assim, a gente ficou extremamente triste naquele momento, mas com a fé lá, vai dar tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, extremamente alegre, porque entendeu que realmente ele é uma pessoa vitoriosa e que não tenho dúvida que ele só vai ter coisas boas daqui pra frente e sempre. E, assim, ver o Breno, a primeira vez que ele veio na clínica, assim, não sei se ele lembra, porque nesse dia ele tava muito... Não sei, era quando tu voltou do hospital, acredito que era medicamento, né? Sonolento. Sob efeito das medicações. Então eu cheguei com tanta felicidade pra dar um abraço nele, e ele tava sonolento, sabe? E aí ali eita, o que foi que aconteceu aqui? E eu comentei com a Camila, a esposa dele. Ele, não, Najara, eu acho que é... Aí depois a gente conversou sobre isso. E aí passou aquela semana e você vê a alegria dele e ele conversar normal. Então, assim, é uma coisa assim que realmente é surreal. Quem conheceu o Breno, quem entende da lesão que ele teve e quem vê o Breno. E qual o sentimento hoje que vem à tona, Breno? Com certeza é de gratidão. O sentimento é de gratidão. De agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por ter se feito tão presente na minha vida e agradecer às inúmeras pessoas que participaram desse processo e que ainda hoje participam. Primeiro, as pessoas que oraram e rezaram por mim, muito, tanta gente que rezou e que ainda hoje me partilha isso, e as pessoas que me atenderam como profissionais, desde lá do hospital, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico que me atendeu naquele ponto, que teve o seu papel fundamental nesse processo, na equipe. Quero agradecer aqui publicamente a equipe que cuidou de mim na internação e a equipe que faz parte desse meu processo pós-alta, esse processo de reabilitação. Aqui tem a Najara hoje, que faz parte de uma equipe que me acompanha aí na fisioterapia, mas eu tenho outros médicos, neurocirurgião, ortopedista e neurologista que me acompanham
durante todo esse trajeto e que são e têm sua parcela de contribuição para essa minha melhoria. Então, a palavra que resume tudo, sem sombra de dúvidas, é gratidão. E eu seria eternamente grato a essas pessoas, esses profissionais que contribuíram para que eu estivesse bem hoje e para que eu possa evoluir ainda mais dia após dia. Que história, hein? Que história bacana, hein? Bacana demais. Eu ia perguntar exatamente isso aí. Se fosse para resumir uma palavra, você já falou gratidão. Qual seria a palavra que você resumiria toda essa história? Uma palavra. Vou ser redundante. É gratidão, porque, enfim, gratidão, né? Por tudo. Certo. Então, antes da gente terminar essa conversa, né, esse bate-papo, eu queria, assim, Breno, que você deixasse uma mensagem, né, para quem viveu todo esse teu drama, quem não viveu, mas está vendo agora, estamos assistindo em todo o mundo, em todo o Brasil. Você é um exemplo, a sua determinação, a sua força, a superação, né? Foram, como a gente tocou no assunto, a tríade, né? A questão da queda, a luta, né? E a superação, né? Como é que você deixaria uma mensagem para todo mundo, num momento como esse, onde a gente tem um mundo aturbulado, onde as pessoas não têm tempo para nada, não têm tempo nem para refletir sobre a própria vida, sempre atrás, né, de muitas coisas, às vezes bens materiais, e esquece um pouco da questão espiritual, que isso é importante. Eu gostaria de ouvi-lo. Pronto. Recapitulando um pouco dessas coisas que você está falando, a primeira coisa que eu queria falar é você que está achando que não tem tempo para nada, que aquilo ali não vai dar certo, deixa esses pensamentos um pouquinho para lá, de lado, nutre a tua fé, vive o agora, deixa de ficar planejando coisas muito pro futuro, não deixa de ter a oportunidade de viver o tempo presente, né, com fé, ao lado da tua família, ao lado dos teus filhos, né, valoriza essas pequenas vitórias do dia a dia, esses pequenos momentos que são coisas que quando você tiver uma dificuldade, você vai lembrar disso. Eu podia ter aproveitado mais esse momento, eu podia ter estado um pouco mais com os meus filhos, né? O quanto eu sempre fui uma pessoa que sempre soube gerenciar muito bem o tempo, mas mesmo gerenciando tão bem o tempo, quando eu paro para pensar o quanto eu queria ter abraçado meu filho quando ele chorou com saudade de mim. Então, esses momentos não deixa para lá, não deixa para um segundo plano. Outra coisa, nutre a tua fé diariamente, nutre a tua fé. Tem crença de que existe algo grandioso, algo maior e que vai interceder por você em cada momento, principalmente nas horas que você mais precisar, né? E valoriza acima de tudo esses momentos, a tua família, valoriza a tua fé, que com certeza as coisas grandiosas e boas vão acontecer nos teus dias. Perfeito. Najara. Então, como fisioterapeuta, vamos lá, vou trazer para o meu dia a dia e para minha profissão, enfim, que eu não sei se vocês viram nas últimas semanas o Carlinhos de Jesus, ele também uma fonte, né? Então Perfeito. assim, como foi que ele chegou até ali, né? Óbvio, a fisioterapia tem ajudado, mas é a fé. Né, isso, então, é como o Breno falou, é viver o agora, porque a gente só tem o agora, não é nem o hoje, a gente só tem o agora. Então, se a gente não, nesse momento, a gente não tiver presente, né, o Deus aqui presente, a gente ter fé e tá fazendo as coisas certas, tentando ser melhor o tempo inteiro, mas vivendo o agora, porque o depois pode ser que nem exista, né? Exato, então, exato. É o hoje, é o agora, é fazer tudo que tem para fazer, com responsabilidade, obviamente. É o percurso. Isso, aproveitar o percurso, não precisa só chegar na linha de chegada, porque a linha de chegada é a cada minuto, né? Então sempre a gente vai ter essa linha de chegada. Exatamente. Olha que conversa boa, né? Dava para render mais algum, mais um tempo? Ficaria. Né? Que histórias todo. boas, né? Essa superação Mas do a gente Breno. vai atrapalhar o treino deles. Aquele treino, né? Os treinos aí de manhã, cedo. De manhã e à tarde e à noite, eles treinam toda hora, né? Não tem isso, não. E você também, né? Você precisa. Tô voltando aos pouquinhos. Nada, você é um super atleta. Gente, a gente só tem que agradecer, doutor Breno, doutora Najara, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada. Esse é o nosso podcast de Corpo e Alma, que fala sobre isso, né? Conversa boa, papo bom, mostrando bons exemplos de recuperação, de superação, de trabalho técnico também, que se junta também com a espiritualidade. Que as pessoas né, se inspirem nas histórias que são contadas aqui, que isso é muito importante e ajuda muita gente. E quando a gente escuta uma história como a sua,
a gente vê que a nossa história, que eu tive uma história, por exemplo, de oração, não é nada. Cara, não tem um problema. Então isso é... Aí você começa a entender, olha, agradecer todo dia, como você fala. Acorda, reza, agradece a Deus o dom da vida, de abrir o olho, de ver as coisas todo dia. Isso é o percurso. Exatamente. A gente é muito pequeno perto de tanta coisa, né? Exatamente. Essa fase de ficar se comparando com outras Claro. pessoas é uma métrica muito grande de serem felizes. É isso. Então, obrigado. Samuel, obrigado pela companhia Eu mais que uma agradeço. vez, né? Nosso segundo episódio encerrando, né? Excelente segundo, já tô com saudade Tá dele. com saudade? Mas vamos logo, já vem outro por aí, Com já, certeza. né? E a gente Com convida você, né? Que está em casa, no trabalho, no teu smartphone, no computador, vendo onde estiver, em qualquer lugar do mundo, continue com a gente. Quero agradecer, Breno. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Samuel, muito obrigado também, a toda a Eu que nossa agradeço. equipe técnica, muito obrigado a você que nos acompanha, deixa aí o teu joinha, teu legal, faz um comentário, sugere nomes, opiniões, o que é que você quer que a gente converse aqui, qual é o tema, a gente está à disposição para refletir também sobre isso, e eu continuo te perguntando, te aproveitando do teu tempo para te perguntar, como é que está o teu corpo, a tua mente, a tua alma, tá tudo ok? Você vai saber as respostas nos próximos episódios. Um abraço, até breve. Tchau.